Olá pessoal, sou o professor Diogo Comba, Diogão da redação de Português e Literatura também. Hoje estaremos aqui, sabe para quê? Para falar sobre música brasileira, certo? Você pode até dizer que não gosta de música brasileira, que não vê sentido no rock nacional, que não gosta de samba, nem de MPB, mas deveria gostar ou pelo menos tentar gostar, estudar essa música brasileira que é bastante rica. Hoje, como uma espécie de contextualização, como uma espécie de abertura desse tema, vamos falar sobre os 10 discos brasileiros, os 10 discos brasileiros mais vendidos da história. E sabe quem ocupa o primeiro lugar? Você poderia pensar em Roberto Carlos, você poderia pensar em Luan Santana, você poderia pensar em algum outro cantor estourado nesse momento, mas não, quem ocupa o primeiro lugar é o Padre Marcelo. Padre Marcelo surgiu na mídia lá em 98, 99, com grande popularidade. Era um padre jovem, um padre cantor, que logo lançou um CD com muitas músicas, com apelo muito grande entre o público infanto-juvenil, com apelo muito grande entre o público jovem, mas não deixava de ter essa popularidade também bastante intensa, bastante forte com o público mais velho. Ele faz parte do movimento chamado de Renovação Carismática. O que é esse movimento? É uma tentativa da Igreja Católica de atrair mais fiéis, de manter os fiéis, visto que a Igreja perdeu muito de seus fiéis ao longo dos anos 80, dos anos 90. E o Brasil, sendo o país com o maior número de católicos no mundo, essa figura do Padre Marcelo foi muito bem trabalhada e atingiu uma popularidade muito grande aqui. Era muito comum o Padre Marcelo, num domingo, estar no programa do Domingo Legal, do Gugu, no SBT, no outro domingo estava lá no Domingão do Faustão. Chegava a ser surreal. O Padre Marcelo estava lá no Domingo Legal, alguns minutos depois ia ter tipo a prova da banheira no programa do Domingo Legal. Essa presença dele na TV era muito forte, era muito intensa. A Globo chegou a negociar, inclusive, transmitir as missas dele aos sábados num horário que era do futebol. Tamanha era a força, tamanha era a possibilidade de audiência que o Padre Marcelo proporcionava. Agora olha só isso, Padre Marcelo, como eu já falei, em primeiro lugar, músicas para louvar o Senhor. Tinha uma delas que tinha um apelo muito grande com o público infantil, com o público infanto-juvenil, como eu já disse, que era os animaizinhos subirão de dois em dois. Você pode muito bem buscar isso na internet. Agora olha só isso, o segundo lugar também ocupa o sétimo, o oitavo e o 10º lugar. Sabe quem é? O segundo, o sétimo, o oitavo e o 10º lugares. Olha só uma regrinha legal de concordância que num outro momento eu explico melhor. Sabe quem é? Xuxa, com o chamado Show da Xuxa, vários discos do Show da Xuxa. Xuxa, que durante muito tempo, ao longo dos finalzinho dos anos 80, ao longo dos anos 90, tinha um programa todo santo dia de manhã, para o público infantil, para o público infanto-juvenil, sempre com audiência muito elevada. Aí o que acontece? Era a Xuxa na televisão, era a Xuxa no cinema, era a Xuxa com uma série de produtos licenciados. Depois a Xuxa foi tendo esse público crescendo, ela passou a investir fortemente também no público adolescente. Tinha um programa aos sábados mais destinado ao público adolescente, um programa aos sábados mais destinado ao público jovem também. E tudo isso sempre com uma finalidade de consumo. Era a roupa da Xuxa, era o disco da Xuxa, era o filme da Xuxa. Xuxa que acabou até tendo algumas figuras, digamos assim, genéricas, como a Angélica e a Eliana, que fizeram muito sucesso em outras emissoras, como a Manchete, o SBT e depois a Globo, no caso da Angélica, e no caso da Eliana, SBT, Record e depois retornou o próprio SBT, onde está até os dias de hoje. E essas duas também tiveram uma trajetória muito parecida com a da Xuxa. Primeiramente, uma presença bastante intensa com o público infanto-juvenil, depois migraram para um público jovem, para um público adulto. Agora olha só isso, quem que ocupa o terceiro lugar, ocupa também o nono lugar. Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo era uma figura mais ligada ao público jovem, mais identificada com o público jovem do que eram, por exemplo, Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó abriram as portas para o sertanejo em São Paulo, no Brasil inteiro, e logo depois vieram várias e várias outras duplas. Uma delas de muito sucesso, como a gente já comentou, Leandro e Leonardo. Leonardo que passou a cantar em carreira solo quando seu irmão faleceu no ano de 1998 e conseguindo sempre bastante popularidade na televisão, em shows pelo Brasil inteiro, certo? Agora olha só isso, em quarto lugar, um disco lá dos anos 80, Rádio Pirata, do RPM, capitaneado pelo Paulo Ricardo. Quem viveu os anos 80, ou quem pesquisou alguma vez sobre esse cenário rock
dos anos 80, esse cenário pop rock dos anos 80, certamente ouviu falar sobre a RPM de Olhar 43 e tantas outras músicas. O RPM tinha toda uma legião de fãs que os exaltavam, que os perseguiam pelo Brasil inteiro. A figura do Paulo Ricardo, um cara jovem, bonito, carismático, ajudava a só aumentar praticamente essa idolatria pelo RPM, certo? Uma pegada muito pop, uma pegada muito popular, diferente de uma banda como Legião Urbana, por exemplo. Legião Urbana também era muito popular, também vendia bastante discos, mas não havia tão fortemente essa questão da idolatria, esse fanatismo da parte dos fãs e dos admiradores. Agora, olha só isso, sabe quem é que ocupa o 5º lugar? SPC, para quem não sabe, Só Pra Contrariar, com o disco de mesmo nome, Só Pra Contrariar. A partir de 94, 95 no Brasil, os grupos de pagode praticamente monopolizaram as canções musicais. Você ligava nas rádios mais populares, era pagode. Você ligava na televisão, era pagode. Numa era pré-internet ainda, a gente tem que lembrar isso, certo? Chegou até a ter um programa Samba, Pagode e Companhia na Globo, mas que não durou muito tempo, ainda bem, né? E os grupos de pagode eram inúmeros. Eles começaram muito provavelmente lá com Raça Negra, depois Só Pra Contrariar, Exalta Samba, Cara Metade, Catinguelê, cada um deles seguindo uma forma de trabalhar, buscando sempre aquele que era o líder do grupo, aquele que falava, aquele que cantava, aquele cara que tinha uma aparência melhor, talvez em relação aos outros, como se fosse o chamado frontman, o líder daquele grupo. Tanto que vários desses caras acabaram seguindo carreira solo depois, como o Belo, que era do Soweto, o Alexandre Pires, que era do Só Pra Contrariar, o Vavá, que era do Cara Metade. Terminando os anos 2000, essa febre do pagode foi se enfraquecendo bastante aqui no Brasil. E olha só quem ocupa o 6º lugar, Sandy e Júnior. A dupla Sandy e Júnior, que começou com músicas destinadas ao público infanto-juvenil, até porque eles eram bem novinhos quando começaram, e começaram como sendo os filhos do Chororó. Só que com o tempo a popularidade deles foi tão grande, mas tão grande entre o público adolescente, o público jovem, que os papéis meio que se inverteram, não é isso? Eles não eram mais conhecidos como os filhos do Chororó, o Chororó que era o pai deles. Eles chegaram a ser reconhecidos pela Universal Music como os artistas jovens mais importantes da gravadora no mundo inteiro. Muitos CDs deles ao vivo vendiam pra caramba, os shows lotavam, eles chegaram a ter programa, uma minissérie na Globo, chegaram a estrelar novela na Globo, chegaram a fazer um filme, mas um filme não muito bem sucedido, a gente tem que lembrar também, certo? Tentou-se, inclusive, uma carreira internacional para Sandy Júnior, mas acabou não dando certo. Isso é tanto que os CDs foram vendidos mais por aqui mesmo do que no próprio exterior. Certo? Enfim, em breve a gente retorna com mais considerações sobre esse tema, música brasileira. Essa música brasileira é o quê? É uma expressão da cultura popular ou é apenas um produto? Será que vale usar o termo apenas para produto? É uma questão que vale a pena ser levantada, é uma questão que vale a pena ser discutida. Que a força e a inspiração estejam com vocês. Até a próxima, sem dizer adeus jamais.